A igreja nos conduz hoje ao deserto da Quaresma, com um gesto simples e profundo. As cinzas. Eu já falei das cinzas esses dias, né? Recordando que as cinzas que vão ser depositadas hoje foram ramos verdes no ano passado que nós carregamos nas mãos. E assim também é nossa vida. Em um momento estamos frondosos e vivos, no outro, pó e cinza. Este convite da Quaresma, com as cinzas na cabeça, que nós vamos escutar daqui a pouco, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Essa conversão pode assumir um rosto ainda mais profundo do que aquilo que nós já compreendemos e que tentamos viver aí nos anos que experimentamos a Quaresma. Então, a profundidade está justamente nessa consciência de participar da obra redentora de Jesus pelos pecados do mundo, através da nossa penitência. O profeta, na primeira leitura, nos convida a rasgar o coração, não as vestes. A penitência que nós somos chamados a viver não é um gesto exterior, mas a conversão do coração, que se coloca diante de Deus como intercessor pelos pecados do mundo. Eu fico observando esse tempo que inicia a Quaresma, que precede aí o Carnaval, e muitas pessoas todos os anos ficam escandalizados com as mazelas que o mundo tem e manifesta sobretudo nessas celebrações demoníacas, né? E pecaminosas do Carnaval. Eu recordo que na pandemia antes fizeram um desfile com um demônio puxando Jesus, um ator, né? Prefigurando Jesus, e aquilo escandalizou as pessoas. Mas de lá para cá, o que as pessoas fizeram para mudar a realidade? Eu acho que o que eu vejo todo ano é colocar no status aquela cena e dizer: daquele dia até hoje nada mais foi igual. Desse dia em diante tudo mudou. Mas mudou o quê? Ficou pior. E nós fizemos o quê? Agora está aí a onda da crítica à família, né? E um tanto de fato, de pessoas indignadas com a situação. Mas o que está disposto a fazer? Postagem na internet não vai converter o mundo, por mais que sejam necessárias. Qual é o caminho que nós temos para poder mudar a realidade em que nós vivemos? Na primeira leitura ainda, o profeta, ele proclama aquilo que Deus pede, sobretudo ao sacerdote, quando ele vai dizer: o sacerdote coloca entre o vestíbulo e o altar e proclame: perdoa, Senhor, o teu povo. O sacerdote, nós podemos interpretar do ponto de vista do sacerdote ministerial católico, mas quem recebeu uma boa catequese sabe que todo batizado ele recebe o munus profético, régio e sacerdotal. Todo batizado é sacerdote, e alguns dos batizados são sacerdotes ministros. Mas esse convite para poder oferecer-se em reparação pelos pecados do mundo não pode ser só para os padres, e de fato não é só para os padres quando nós entendemos a nossa participação no corpo de Cristo, que é a igreja. Eu me recordo quando eu li esse evangelho alguns anos atrás, preparando a minha quaresma, né? Minha quaresma pessoal. E eu li esse texto e me chamou a atenção quando que eu tinha feito isso. Porque às vezes eu tinha preparado a quaresma preocupando só com a minha conversão.
mas não estava muito atento com a conversão daqueles que estavam à minha volta. E aí eu partilho com vocês uma experiência que eu fiz. Eu pensei em alguma pessoa naquele momento, em mais de uma, né? E comecei a oferecer minha quaresma todinha pela conversão daquela pessoa, ou daquelas pessoas. É interessante ver que passou algum tempo, aquela pessoa que tinha, uma delas, né? Que tinha certa aversão à igreja, me mandou uma mensagem perguntando como é que faria para entrar para a Crisma. Vivia uma relação adúltera, terminou a relação adúltera, com um tempo entrou para a catequese, recebeu a Crisma recentemente e está caminhando na igreja. Nós podemos pensar, não, mas isso foi coincidência. Mas vamos tirar o meu testemunho pessoal e vamos olhar um pouco mais, né, na vida dos santos. Santa Teresinha de Lisieux, ou do Menino Jesus da Sagrada Face, o bispo celebrou ontem, né, a missa da Sagrada Face. Santa Teresinha, ela fez uma oração a Jesus, e o Papa Francisco, de feliz memória, ele colocou na sua encíclica de Lexi Pi, que ele estava fazendo justamente uma reflexão sobre essa necessidade da gente compreender a nossa participação nesse mistério de redenção pelo mundo, e ela falava justamente isso, que ela se oferecia a Jesus em reparação pela falta de amor, por aí, por aqueles que não amam. E nós sabemos disso porque nós temos uma oração muito bonita, né? Jesus, eu creio, adoro, espero e amo por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Que inclusive é uma oração que nós devemos fazer constantemente durante o tempo da quaresma. Mas não só ficar na oração, mas fazermos ações reparadoras. Santa Teresinha, ela tomou conhecimento de um homem que estava condenado à morte. E ela rezava pela conversão daquele sujeito. E sempre foi oferecido para ele os serviços sacerdotais. E ele não aceitava. E aí chegou o dia da sentença de morte daquele sujeito. E ela ficou sabendo que ele ia ser executado naquele dia a tal hora. O que ela fez? Começou a rezar, intercedendo por ele. Antes de sofrer a pena, ele pediu um padre. Ele confessou, recebeu os sacramentos e morreu. Foi cumprida a pena. Mas quem é católico sabe que ali existe um ato da graça, de um homem totalmente pervertido que se converte e morre num estado de graça, pela intercessão de Santa Teresinha. Mas Santa Teresinha não só rezava por ele. Santa Teresinha, ela teve uma doença e ela morreu disso. Mas ela fez o que da doença se não oferecer o seu sofrimento unido à cruz de Cristo pela redenção do mundo? E aquele homem é um sinal do trabalho que ela fez. Mas vamos mais além. Jesus, crucificado entre dois ladrões, um deles olha para Jesus, se arrepende das bobagens e professa a fé. O quanto o sacrifício de Jesus na cruz foi redentor para aquele que estava ali. De dois, um converteu. Porque nós imaginamos a salvação de Jesus pelo mundo todo, mas vê que o sacrifício de Jesus, ele foi eficaz para aquele que estava do lado dele. O sacrifício de Teresinha foi eficaz para aquele que ela tomou conhecimento e tantos outros. E assim, essa experiência de oferecer-se pela redenção do mundo. Imagina, nós esperamos um Brasil melhor, mas nós não fazemos o que é preciso fazer do ponto de vista espiritual.
Gente, escândalo com as mazelas do mundo não vai mudar o mundo. Quantos de nós fizemos jejum, penitência, oração pela conversão daqueles que nos governam, pela conversão daqueles que nos fazem sofrer? Quantos de nós estamos dispostos a assumir o pecado do mundo e carregá-lo sobre nós como Jesus carregou? Não vai ser barulho com os problemas do mundo que vai mudar o mundo. Vai ser assumir em si aquilo que é a missão redentora de Jesus, que também é nossa missão, fazermos vítimas de reparação pelos pecados do mundo. O Papa Francisco vai dizer na sua encíclica Dilectis Nos, que o coração de Cristo continua aberto, amando e reparando as feridas da humanidade. Ele nos ensina que o amor do Senhor não é estático, não está parado, mas é um amor que se oferece, que cura, que assume sobre si o peso do pecado humano. O coração de Jesus é a fonte da verdadeira reparação, porque Ele nos amou primeiro e se entregou por nós. E quem, de fato, entende qual é o seu papel, a sua missão de cristão, entende que tem que viver aquilo que Jesus viveu. Pois se Ele nos pediu e nos orientou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, também o nosso coração tem que se oferecer em reparação pelos pecados do mundo. E é bonito saber que Santa Teresinha, ela era filiada ao apostolado da oração, que tem como grande símbolo o Sagrado Coração de Jesus, uma devota do Sagrado Coração de Jesus, que fez do seu coração também um coração semelhante ao dele, de não olhar para o mal e ficar espantada ou criticando o mal, mas de se oferecer em reparação pelo mal. Cada um de nós podemos e devemos fazer a nossa parte. Vamos aprofundar mais um pouco na Sagrada Escritura, tendo como ponto de reflexão São Paulo. São Paulo faz uma das afirmações mais profundas a respeito do que nós estamos refletindo aqui. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, ele vai dizer: agora eu me alegro nos sofrimentos suportados por vós, e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O apóstolo não diz que falta algo à redenção de Cristo, porque de fato não falta. A redenção de Cristo é perfeita e suficiente. O que falta então? O que falta é a nossa participação. É claro que falta a nossa participação. E São Paulo, que fez a teologia da igreja como corpo místico de Cristo, ele entende muito bem qual é o seu papel nesse corpo místico. Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo, cada um de nós os seus membros. A missão de reparação de Jesus continua no mundo através da igreja e através dos membros da igreja. Cada um de nós aqui temos que contribuir com a nossa participação nesse mistério de redenção, assumindo o sofrimento da humanidade, cada um ao seu modo, completar aquilo que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. E se eu entendo bem isso,
eu vou entender como eu devo viver de fato uma quaresma bem feita. Eu vou entender o que de fato é a experiência da quaresma. Quando nós jejuamos, quando oferecemos um sacrifício, quando suportamos uma contrariedade com amor, não estamos acrescentando algo ao valor da cruz, mas estamos permitindo que a cruz alcance novas almas através de nós. Jesus bem falava, né? Os filhos das trevas são mais espertos dos seus negócios do que os filhos da luz. Esses carnavais aí, eles têm tempo de preparação. Agora vai acabar, né, daqui a pouco, a repercussão do que aconteceu, e aí eles já vão entrar para as escolas e vão começar a preparar a próxima blasfêmia para o ano que vem, porque eles têm empenho naquilo que eles fazem. Agora, nós católicos temos dificuldade de fazer jejum. Quantos de nós fizemos o jejum que a igreja pediu hoje? Difícil. Nós temos coragem de fazer 12 horas de jejum ou mais para fazer exame de sangue, porque nós temos medo de morrer. Mas quando é fazer um jejum católico, nós temos dificuldade. E aí a gente fica escandalizado, o mundo indo aí a ladeira abaixo, e a gente acha que vai mudar o mundo reclamando em rede social. E a gente acha que vai reclamar o mundo com gritaria, com espanto. Não vai. Porque São Paulo mesmo já diz: não é contra homens de carne que nós lutamos, mas é contra realidades espirituais. E realidade espiritual se luta com arma espiritual. E o jejum não é só para passar fome. O jejum é para unir um sofrimento, uma mortificação por amor a Jesus, pela salvação da humanidade. Nós estamos no ano franciscano, proclamado pelo Papa Leão. 800 anos da morte de Francisco de Assis. Por que a igreja olha com tanta atenção para um santo que foi viver a pobreza e morreu aos 800 anos atrás? Porque a vida dele é de fato uma experiência redentora para a humanidade, porque ele assumiu a vida de Jesus, a tal ponto que nós olhamos para ele e enxergamos Cristo nele. São Francisco de Assis, ele tinha vontade de sair pelo mundo gritando que o amor não é amado, e nós cantamos isso nas canções. Só que Francisco de Assis, ele não ficava só no discurso. Francisco de Assis fazia jejum de 40 dias comendo pão e água. São Francisco de Assis usava silício, que é um instrumento para poder ficar causando desconforto. Se nós hoje entendemos que não precisamos desses extremos, mas nós deveríamos fazer pelo menos o mínimo. E aí é que está o problema, é que nós abandonamos tudo quanto é prática penitencial. Penitência para nós é um problema. É um problema. Francisco de Assis, de fato, ele amava Jesus. E o amor dele a Jesus não estava nos discursos, porque tem muita gente que diz que ama Jesus, igual papagaio. É só treinar a falar. Papagaio aprende a falar, mas papagaio não está disposto a fazer sacrifício, nem pelo dono que dá comida, quanto mais para Jesus, que ele nem conhece. Francisco de Assis mostrou o amor dele a Jesus fazendo da sua vida um sacrifício, oferecendo-se como vítima reparadora. E aqui entra um ponto que nós precisamos entender a respeito da quaresma. O jejum, ele não é só da quarta-feira de cinzas. Todos os dias da quaresma são dias de penitência. Existe o jejum comunitário, que é o que foi oferecido hoje. Mas a igreja nos convida a cada um de nós a abstermos dos excessos. O mundo de hoje, existe muita desigualdade. E o problema do mundo de hoje não é a falta de recurso. Não é. O problema do mundo de hoje é a falta de conversão. Daqui a pouco, os mercados vão estar cheios de ovos de Páscoa,
que é uma coisa bonitinha, mas é supérfluo. Assim como no Natal tem um tanto de comida, supérfluo. E um tanto de nós vamos trabalhar aí para poder viver a Páscoa do mundo, que é de chocolate. Mas não fizemos nada durante a quaresma de sacrifício pela redenção do mundo. E aí vamos comer um chocolate no dia, no outro dia o mundo vai voltar às mazelas e a gente vai ficar incomodado. Mas o mundo está difícil. Tá difícil, não é por culpa do mundo, porque o mundo é isso mesmo. Está difícil porque nós não assumimos a nossa missão de oferecer-nos como reparação pelos pecados do mundo. Eu já disse nesses dias, se o comércio alimentício de posse não sentir que nós estamos na quaresma, a nossa quaresma não está valendo nada. Nada. Não faz sentido a igreja propor um período de penitência e a sociedade não perceber que nós estamos em penitência. Não faz sentido. Não faz sentido a igreja propor um período e o mundo não perceber. O carnaval é percebido. O carnaval é percebido. E a nossa quaresma? Jonas, o profeta, foi enviado para Nínive. E ele não queria ir para Nínive porque ele não achava que aquele povo era digno do amor de Deus. Assim como nós muitas vezes podemos achar, que essas pessoas que fazem o mal não são dignas do amor, mas da justiça. E o Papa Francisco, na sua encíclica, vai dizer que a reparação, ela não tende tanto a segurar a ira de Deus, como muita gente tem uma visão deturpada, achando que Deus vai irar-se e destruir tudo. Não, a reparação tende a reparar o amor, oferecendo-se com ele pela salvação do mundo. Deus podia ter destruído o mundo na época de Noé, mas Noé se ofereceu em reparação, e nós estamos aqui. Deus podia ter destruído o mundo na época de Ló, de Abraão, não destruiu. Deus pegou Abraão, Ló e continuou. Deus podia ter destruído em tantas e tantas ocasiões, mas em cada época ele contou com pessoas dispostas a se oferecerem como reparação. E Jonas foi enviado a pregar a Nínive, e ele passou 40 dias gritando: convertei-vos, convertei-vos, fazei penitência. E quão belo saber que os ninivitas fizeram penitência. O rei proclamou que todos, inclusive os animais, fizessem jejum e vestissem saco e sentassem sim. Imagina, e a gente acha que o povo lá fora não tem conversão. Jonas também achou que não tinha. Talvez nós somos como Jonas, Achamos que os que estão no erro não tem jeito, e nós é que somos bons, E o povo de Nínive converteu, e Deus não destruiu Nínive. É bonito ver. Jonas é um personagem que reflete muitos de nós. Depois, Jonas foi chorar porque Deus não destruiu Nínive, porque o povo escutou o convite. Leia o livro de Jonas para vocês verem. Talvez nós não queremos que o mundo se converta, Talvez nós não queremos que o outro esteja junto conosco. Seria bom que todas as pessoas ruins estivessem sentadas nesses bancos, convertidas, assim como todos os ninivitas fizeram penitência. Mas precisa de alguém se oferecer em reparação por eles. Precisa de alguém fazer penitência por eles. Precisa de alguém, e esse alguém é você. Sou eu. Não pense que o mundo vai mudar, insisto, um escândalo. Não vai mudar. Eu falo com algumas pessoas para poder assumir alguns postos sociais, e existe um desencanto nas pessoas com a política, por exemplo. Esse ano é ano de eleição, daqui a pouco começa. Mas as pessoas que se julgam boas, elas não querem participar
porque dizem que a política é algo sujo e não quer se contaminar com a sujeira. Mas que direito uma pessoa que não está disposto a se oferecer como mudança tem de reclamar pelas coisas que não mudam? Não tem direito. Chama-se hipocrisia. Senta, reclama, mas não está disposto a se oferecer para mudar a realidade, nem social, política, nem espiritual. Portanto, nós precisamos entender: a penitência reparadora é participação na paixão de Cristo, é comunhão com a igreja, que é o corpo místico de Cristo, é amor que assume a responsabilidade espiritual pelo mundo, é assumir para si, é oferecer-se como reparação. A oração, o jejum e a esmola, atos reparadores. No Evangelho de Mateus, que nós escutamos, Jesus indica 3 caminhos. Oração, repara a ausência de Deus. Rezar. Rezar por aqueles que não rezam. E se nós temos dificuldade de rezar o que é nossa obrigação, como que nós vamos rezar por aqueles que não rezam? Olhar que o povo não reza é fácil. Rezar no lugar dele é difícil. Jejum repara os excessos e idolatrias. Nós temos que comer para viver, não é viver para comer, porque tudo que nós comemos, se vocês quiserem saber o que vira, pode ir lá no cemitério e desenterrar, né? A comida, ela é importante, mas nós precisamos regular os nossos excessos, e o mundo de hoje sofre de excessos. Por isso, eu convido a cada um, de fato, a assumir esse compromisso, de fazer uma escolha individual de um jejum pessoal, tirar aquilo que gosta, renunciar, por amor a Jesus, pela reparação dos pecados cometidos contra Jesus ou contra Deus. A esmola repara as injustiças e as indiferenças. Lá no Lago Sul tinha uma placa: não dê esmola, dê dignidade. Mas quem mora no Lago Sul não tem tempo nem para ler as placas. Aí é fácil de colocar a placa para dar dignidade e não dar esmola. É facinho. É facinho dar uma de virtuoso e não fazer as coisas que precisa para poder mudar a realidade. Quantos do Lago Sul estavam dispostos a sair de lá e aí evangelizar lá na rodoviária do Plano, entre as prostitutas, as travestis, os drogados e inclusive famílias que não tinham para onde ir, que dormiam em papelão lá, que eu já tive a oportunidade de experimentar fazendo pastoral de rua. Mas é muito fácil a gente ficar dizendo as coisas: ah, eu não dou porque vai usar droga. É fácil, mas quando nós estamos dispostos a poder empreender uma luta em reparação por esses que têm os vícios? O mundo não vai mudar com discursos demagógicos. O mundo vai mudar com atitudes, sobretudo com uma vida espiritual concreta. Quantos pecados são cometidos sem que ninguém peça perdão por eles? Quantas vezes você já pediu perdão pelos pecados dos outros e chorou o pecado dos outros? Quantas ofensas a Deus não encontram quem repare? Quantas ofensas?
E eu estou disposto a reparar? E eu estou disposto a ser essa vítima em favor da redenção do mundo? Nesta quaresma, ousamos dizer: Senhor, uno-me à tua cruz, ofereço esses pequenos sacrifícios pelo teu corpo que é a igreja. As cinzas que vamos receber não é algo mágico. Quarta-feira de cinzas é o dia de reunir um monte de gente que inclusive não vem na igreja. Sejam bem-vindos, né? Mas não é só receber as cinzas e ir para casa e não fazer nada. As cinzas é um compromisso de amor. Se você não está disposto a assumir o compromisso que a cinza significa, não receba. E eu vou explicar devagar, para depois ninguém sair daqui da igreja dizendo que o padre falou para não receber a cinza, porque é difícil pregar, porque cada um interpreta o que quer. Se não estiver disposto a assumir, se você não entendeu o que é as cinzas, pode estudar mais. Eu comecei a pregação dizendo: aquilo que eu não consegui explicar, estudo em casa. Mas as cinzas têm um sentido. O sentido de assumir para si aquilo que foi o sacrifício de Jesus em favor da humanidade. Converter e crer no Evangelho. Jesus vai dizer: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz em união com a dele, depois vem e segue-me. O caminho cristão é um caminho de cruz, um caminho de cruz redentora, pela mudança ou salvação da humanidade. Receber as cinzas é aceitar a verdade sobre nós mesmos, a necessidade de conversão e a missão de amar os outros em nome de Jesus. Amar os outros como Jesus. Amar os outros por amor a Jesus. A reparação não nasce do medo. Não nasce do medo. Tem gente que hoje não quer ter filho porque tem medo do mundo, né? Tá difícil ter filho hoje. E aí peca por medo. A reparação não nasce do medo, nasce da esperança. Tem gente que acha que o mundo não tem mais jeito. Não. Quem não tem jeito parece que somos nós católicos, que não fazemos aquilo que é nossa parte e achamos que o mundo vai mudar do nada. O mundo tem jeito, assim como aquele ladrão ao lado de Jesus teve jeito, assim como aquele que estava condenado à morte, que teve o conhecimento de Teresinha, teve jeito, assim como tantos outros que nós conhecemos e achamos que não tem jeito, tem jeito. Mas eu preciso fazer mais pela mudança do mundo e daqueles que fazem mal no mundo, do que escandalizar e do que ficar falando. Quem espera não desiste. Quem espera se coloca em ação. E não são as palavras que vão mudar o mundo. Muitas vezes essas mudanças nascem do silêncio. Certamente aquele bandido não sabia da intercessão de Santa Teresinha por ele, mas foi eficaz. Jesus, ele não respondeu tudo o que tinha que responder, ele só respondeu o que era necessário responder. Porque quem está disposto de fato a mudar o mundo, não fica fazendo escândalo e gritaria. Quem está disposto a mudar o mundo, começa a oferecer-se como sacrifício pelo mundo. A espiritualidade do Sagrado Coração nos ensina: reparar é amor, ou reparar é amar, onde o amor foi recusado. Crer pelos que não creem, rezar pelos que não rezam. Agora é tempo favorável, como vai nos convidar São Paulo. Talvez o Senhor esteja procurando almas
que se ofereçam silenciosamente, discretamente. Nesta quaresma, cada jejum, cada terço, cada confissão, cada penitência pode ser vivido assim: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Que a Virgem Santíssima, Senhora das Dores, nos ensine a permanecer aos pés da cruz, unindo-nos ao sacrifício do Filho, para que a nossa penitência seja verdadeiramente reparadora, e que a nossa reparação seja penitência, não simplesmente escândalo, porque escândalo não vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo são novos Cristos, que se oferecem como vítima pela reparação do mundo. Santa Mãe da Dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. É uma oração mariana propícia para esse tempo da quaresma. Eu vou falar de novo e nós vamos repetir. Santa Mãe da Dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Assim nosso coração será um coração reparador. Que Maria Santíssima nos ajude.